Então, eu e a Deise, nós montamos essa palestra aqui para mostrar para vocês a importância que o saneamento básico tem, né, não só nesse momento em especial, mas também uma importância que tem na saúde pública como um todo. Lógico que agora o tema de saúde pública é um tema que está, né, há 90 dias, 100 dias, aí todo dia a gente falando sobre saúde, especialmente a questão, né, do coronavírus, do Covid-19, mas o saneamento, ele é um dos grandes provedores de saúde pública, né? Então, esse tema, ele está bastante atual, agora, principalmente pelo fato que a doença nos despertou alguns problemas que já existiam, mas às vezes a população como um todo não dava tanta atenção assim. E agora, né, isso está bastante em evidência, né, causando graves problemas, né, para o nosso país. Então, vou compartilhar aqui um pouco com vocês essa ideia, né, de saneamento básico e como que isso está inserido agora nesse contexto atual. Então, vou aqui iniciar a apresentação. Bom, então, acho que vocês já estão vendo, né, a apresentação. Então, saneamento básico e a Covid-19. Hoje, já ficou bem claro, né, a imprensa já divulgou, as mídias, a comunidade científica vem divulgando que a principal forma da gente conter a disseminação do vírus é a proteção, né? É evitar que esse vírus se propague, com o isolamento social, o afastamento, a quarentena, e também medidas de, vamos dizer assim, medidas de saúde e de proteção de cada pessoa. Então, uma das primeiras imagens que vem à nossa cabeça, nesse momento da doença, do coronavírus, é o uso de máscara. No primeiro momento, né, não era recomendado o uso, mas a partir de um certo instante, né, a comunidade científica entendeu que as máscaras, elas seriam uma barreira importante aí para controlar, né, a disseminação do vírus. Também, né, vimos muito essa imagem também, que é o uso do álcool em gel, como outro elemento para a gente poder poder fazer a limpeza das mãos, limpeza de superfícies, né, e assim evitar, né, a disseminação do vírus. Então, esses dois instrumentos aqui, esses dois equipamentos, enfim, o nome, independente do nome que vocês queiram dar, são elementos importantes para que a gente contenha aí a disseminação do vírus, seja nos protegendo com o uso da máscara, seja higienizando as nossas mãos, higienizando a superfície, né, para que esse vírus ele não se dissemine, né, e a gente consiga, de certa forma, controlar o avanço, né, desse vírus e, consequentemente, o avanço da doença. E também tem se falado muito sobre o quê? A limpeza, né, e lavar as mãos. O uso de água e sabão já é comprovado que é extremamente eficiente para que a gente possa, então, nos higienizar e, com isso, né, evitar o contágio pelo vírus. Bom, se a gente for, então, analisar o uso de água e sabão, de certa forma, algo que todo mundo tem acesso, né? E aí que começa a entrar a importância do saneamento básico dentro da situação que a gente vive hoje, né, dessa doença do coronavírus. Então, veja, se água e sabão, que são elementos básicos, eles apresentam uma eficácia comprovada, né, para a gente poder eliminar esse vírus aí, pelo menos na limpeza, na higienização, por que será que isso está se tornando um problema, especialmente em países subdesenvolvidos? Então, essa é a primeira questão que eu quero levantar com vocês. Água, tratamento de água, faz parte, né, do que a gente chama de saneamento básico, assim como drenagem, esgoto e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Esses 4 serviços, eles compõem o que a gente chama de saneamento básico. Inclusive, existe aqui uma lei no Brasil, que é a Lei 11.445, de 2007, que fala sobre a política federal do saneamento básico. Tá? Então, esses 4 serviços, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, são os serviços que atendem o que é o saneamento básico. Esses dias até estava lendo uma reportagem, né, e a gente fala saneamento básico, básico no sentido que todo mundo deveria ter o acesso. Mas será que é essa a situação? Se eu tenho água potável na torneira da minha casa,
já é um elemento muito importante para eu combater ali a disseminação do vírus. Mas será que todo mundo tem acesso à rede de água? Então, o saneamento básico deveria ser universal. Mas será que é essa a realidade que vivemos? Para começar, então, né, a escrever um pouquinho melhor sobre esses elementos, então nós temos aí uma imagem que está nos mostrando, né, a água potável ali na torneira, né, saindo de uma torneira de uma cozinha, e também a drenagem, né, um outro elemento importante aí que a gente tem dentro do saneamento básico. Essa foto nos mostra o que é uma estação de tratamento de água, né? Então, essa estação de tratamento, ela vai fazer com que a água que foi captada em um rio, num manancial, ela passe por tratamentos aí físico-químicos para remoção de impurezas, e essa água ela tenha condições e potabilidade para abastecer as residências. Então, a água encanada, né, chegando à residência de todas as pessoas que habitam uma determinada localidade. Essa outra foto nos mostra que é uma estação de tratamento de esgoto, tá? Então, depois da geração, esse esgoto ele tem que ser coletado, né, levado, transportado até uma estação de tratamento de esgoto, e depois ele vai ter condições para que seja feito novamente o lançamento e um corpo hídrico. Então, vejam que essas tecnologias aqui que eu estou mostrando, como a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, são elementos importantes para que a gente tenha acesso à água tratada e que o esgoto gerado ele volte para o meio ambiente de forma controlada e que evite, então, a contaminação do ambiente, né, do meio ambiente. Também temos a importância aí na questão dos resíduos sólidos. Então, essa imagem nos mostra o que é um aterro sanitário, tá? Uma operação adequada, né? E também um elemento que compõe a questão do saneamento básico. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, aonde que está o resíduo nesse aterro. Tá? Para quem não percebeu, ele está aqui mais ou menos nessa região aqui, ó. Isso aqui é o resíduo sólido em um aterro bem operado. Tá? Então, essas fotos aqui estão mostrando para nós como que eu posso aí, exemplificando, como que deve ser feito, né, um tratamento que vai nos trazer as questões do saneamento básico. Então, tratamento de água, tratamento de esgoto e, né, a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos. Tá? Esses são, então, os 4 serviços que compõem os resíduos, que compõem o saneamento básico. E a pergunta que fica é o seguinte: o que isso tem a ver, então, com as doenças? E não só o coronavírus, mas outras doenças que sistemas de saneamento básico eles vão combater. Tá? Então, é importante a gente pensar, né, que o saneamento básico ele é essencial para que nós tenhamos saúde pública também para toda a população. A gente tem a noção que saúde pública é apenas hospitais. Não, a saúde pública ela começa lá no saneamento básico. E hoje, né, aqui o coronavírus, né, o nosso grande vilão, né, da atualidade, que está causando aí grandes problemas, um número elevadíssimo de contaminados, um número muito elevado de mortes. E esse vírus, né, como comentei ali no começo da palestra, já foi estudado que ele pode ter sua estrutura alterada, e ele passa, então, a partir do momento que ele tem essa sua estrutura alterada, ele deixa de ser, de contaminar as pessoas através de hábitos simples, como a limpeza das mãos, né, a higienização de superfícies. Então, a partir do momento que eu utilizo algum elemento como água, sabão, álcool ou outros desinfetantes, eu consigo fazer com que esse vírus ele perca suas características e, com isso, ele não vai conseguir se reproduzir dentro dos organismos humanos e, consequentemente, não irá causar a doença. Mas, pelos números aí que a gente está observando, né, de pessoas contaminadas e também observando o número de óbitos, né, muitas coisas ainda não estão sendo feitas da maneira adequada. E aí uma pergunta que você tem feito é se há a possibilidade, né, além dessa contaminação pela proximidade entre as pessoas, pelas gotículas, né,
de saliva, que vão poder estar num determinado ambiente, outra pessoa se contaminar, esse vírus aí em algumas superfícies, né, seja na superfície de algum objeto, seja na sola do sapato. Além disso, outras perguntas começaram a ser feitas se haveria a possibilidade da transmissão do coronavírus pelo esgoto, tá? Estudos aí estão em andamento, a gente ainda não sabe exatamente, mas pode ser que haja possibilidade. Não dá para afirmar que é possível a transmissão, mas existe possibilidade. Tá? Mas você deve estar pensando, bom, mas se uma cidade tem uma estação de tratamento de esgoto, tem uma estação de tratamento de água, essa situação ela fica menos complicada, né? Porque se eu tenho tratamento de água, tenho tratamento de esgoto, então, mesmo que esse vírus ele seja transmitido ali, caminhe pelo esgoto, pela água, tem uma transmissão hídrica que a gente fala, ele não vai causar problemas, né? Porque a gente tem estação de tratamento de água e esgoto. Então, veja, essa figura, ela mostra para a gente o que é um sistema de esgotamento sanitário completo e o que é um sistema de tratamento de água e abastecimento completo. Então, nós temos aqui as residências, né, gerando esgoto, uma rede coletora de esgoto vai captar todo esse esgoto gerado e vai levar até uma estação de tratamento de esgoto, as famosas ETs. Nessas ETs, esse esgoto vai ser tratado, vai ser reduzido a sua carga orgânica, vai ser eliminado patógenos, e esse esgoto tratado, então, ele vai para um corpo hídrico. Uma outra cidade, né, a jusante, vai captar essa água ela vai passar por todo um sistema de tratamento, aqui numa estação de tratamento de água, né, composta por elementos químicos, físicos, coagulação, sedimentação, né, filtração, e depois, por sistemas também com cloro, vai ser tratada essa água e vai abastecer a população. Bom, a princípio, então, né, será que é suficiente todo esse sistema que a gente chama de sistema de saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto? A princípio, sim, é suficiente. Mesmo que o esgoto, mesmo que o vírus possa aí, percorrer o esgoto, chegar nos mananciais, a gente tem um bloqueio, né, por uma estação de tratamento de esgoto, e depois, mesmo que esse vírus consiga chegar no corpo hídrico, eu tenho uma estação de tratamento de água. Então, se nós tivermos sistemas implantados em alguma cidade com essa configuração aqui, a chance da gente ter uma contaminação por água ou esgoto é muito pequena, porque, a princípio, né, é suficiente esse tratamento. Então, veja, faz aí aproximadamente 100 dias que a gente, né, tem notícias aí diárias desse vírus, e as primeiras informações sobre ele de maneira geral começaram em dezembro do ano passado. Então, ainda não houve ainda um tempo suficiente para que a gente possa afirmar que exista transmissão hídrica, né, do coronavírus. Alguns estudos mostram que já foram identificados aí elementos desse vírus presentes no esgoto. Agora, se esse elemento ele é suficiente para fazer com que esse vírus, uma pessoa seja contaminada por esse vírus e desenvolva a doença, ainda a gente não tem elementos que afirmem essa situação. Mas, a princípio, pode ser que aconteça, tá? Mesmo que, vamos supor que realmente foram feitos estudos e conseguiu-se comprovar que é possível que o vírus ele tenha essa transmissão hídrica. Mesmo que isso ocorra, esses sistemas aqui, sistemas convencionais de tratamento de esgoto e de tratamento de água, eles seriam suficientes para remover o vírus. Ou seja, nós teríamos barreiras para controlar esse vírus. Essa barreira seria tanto numa estação de tratamento de esgoto, tanto numa estação de tratamento de água. Alguns devem estar perguntando, mas como que ele chega no esgoto, né? Através, né, o vírus, se uma pessoa está contaminada, esse vírus sairia pelas excretas humanas e chegaria aqui no esgoto, numa estação de tratamento de esgoto, e depois, também, se ele estivesse presente em um corpo hídrico, chegaria no sistema de abastecimento de água, mas esse bloqueio do vírus seria feito por esses elementos que são básicos. Lembrando, saneamento básico, a gente não está falando de nada avançado.
A gente está falando de sistemas mínimos que garantam aí a qualidade de abastecimento de água, proteção do meio ambiente e, consequentemente, proteção à saúde pública, tá? Eu não vou detalhar exatamente aqui todos os elementos de uma estação de tratamento de esgoto, todos os elementos de uma estação de tratamento de água, porque são bastante elementos aí para a gente trabalhar. O que eu quero que vocês entendam é que, hoje, se eu tenho aí um sistema de tratamento de água ou esgoto, mesmo que haja possibilidade de transmissão do vírus, né, por via hídrica, a gente vai ter essa barreira ou no Maete ou no Maeta. Um exemplo básico aí para vocês entenderem o que vai acontecer, por exemplo, aqui no Maeta. Todo mundo já deve ter também ouvido falar que, além da água e sabão, além do uso das máscaras, além também do uso do álcool em gel, o uso também do álcool líquido, também, né, recomenda-se que seja feita uma solução, né, caseira de água sanitária. Com essa solução, você consegue fazer a limpeza de superfície, a limpeza, né, do piso da sua casa. E por que a solução de água sanitária? A água sanitária, ela contém cloro, tá? E o cloro, ele tem um poder desinfetante bastante elevado. E onde nós usamos cloro? Toda estação de tratamento de água, depois que a água passa pela coagulação, floculação, pelo decantador, pelo filtro, existe aqui, talvez não dê para enxergar, mas aqui está escrito cloro. Então, essa água, ela vai ser, né, colocada cloro, vai ter um sistema de desinfecção. Então, existem várias etapas para que o vírus ele seja retido aqui numa estação de tratamento de água e ele não chegue lá na torneira de abastecimento de água de qualquer local que seja, tá? Então, hoje, o que também vem se colocando aí em alguns artigos científicos publicados recentemente é que existe, obviamente, essa preocupação, né, se esse vírus ele vai ter essa transmissão pelo esgoto, pela água, mas lembrando que se eu tenho uma estação de tratamento de esgoto e uma estação de tratamento de água, isso vai barrar, né, a disseminação do vírus. E aí também alguns pesquisadores começaram a observar que eu posso avaliar se uma comunidade ela está com um índice elevado ou um índice menor de contaminação pelo coronavírus, avaliando as amostras de esgoto que chegam lá na estação de tratamento de esgoto. Ou seja, a gente vê aí hoje em dia a possibilidade dos testes, né, mas ao mesmo tempo não tem teste disponível para avaliar toda a população, existe aí uma discussão das subnotificações, e também existe a possibilidade, então, já que esse vírus ele pode estar presente no esgoto sanitário, de eu avaliar, né, se a quantidade de elementos desse vírus, eu posso, então, fazer uma estimativa como que está a contaminação em uma determinada comunidade. Isso foi feito, né, em Belo Horizonte, tá? Exatamente, agora não lembro exatamente o nome da comunidade, mas era da capital de Minas Gerais, e lá todas as amostras ensaiadas apresentaram a presença, né, de algum elemento do vírus. Então, isso indica que boa parte da população ali, da onde foi coletado aquele esgoto, apresentava esses elementos do vírus, partes aí do vírus, e aí como eu volto a frisar, que a discussão é justamente essa: será que esse vírus, já um pouco desconfigurado, ele é capaz ou não de fazer com que haja a propagação da doença no organismo humano? Essa é a grande pergunta que fica. Tá? Então, vamos pensar do seguinte: se eu tenho um sistema mesmo que o vírus, ele se propague, né, ele vai estar presente no esgoto, mas ele possa contaminar as pessoas, mas se eu tenho uma ETE e eu tenho uma ETA, quer dizer que eu vou ter o quê? Vou barrar esse vírus. Então, agora está todo mundo tranquilo, né, porque pelo menos, pela transmissão hídrica, água e esgoto, eu não vou ter o vírus, né, se disseminando, né, já não basta, né, a disseminação aí por todos os outros mecanismos que a gente já tem acompanhado aí, né, há bastante dias. Bom, então tá todo mundo tranquilo, né? Não, infelizmente não, principalmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? Essa foto, ela infelizmente retrata a nossa realidade, onde nós temos uma boa parte da população, daqui a pouco eu vou colocar os números, que não tem acesso à rede coletora de esgoto. O esgoto, ele é o quê? Lançado
a céu aberto, como está mostrando nessa figura aqui para vocês. Ou seja, né, mesmo que eu tenha uma situação onde eu tenho uma ETE, que vai barrar o vírus, mas eu não tenho nem a rede coletora, como que o esgoto vai chegar na ETE? Então, infelizmente, isso aqui é uma situação corriqueira. Aí alguém vai falar, mas até agora, professor, você não falou nada sobre drenagem urbana. Mas ela é importante? Ela é muito importante para que a gente evite imagens como essa. Nós estamos em período aí, né, de estiagem. Então, essas notícias aqui não estão aparecendo. Mas, e se a gente tivesse no verão, chuvas aí torrenciais, e cidades com problema, né, de drenagem urbana? Será que isso ajudaria ainda mais a contaminação, a disseminação do vírus? Provavelmente sim. Então, veja, imagens como essa, né, vão nos levando o quê? Será que é só o coronavírus, né, que é disseminado? O contágio das doenças que nós temos nessas imagens é só o Covid, né, a transmissão do corona, causando a Covid-19, né? Com certeza não. Né? A falta de saneamento, ela acarreta outras doenças. E os hospitais, eles já estavam cheios por outras doenças relacionadas ao saneamento. E aí nós temos uma onda, uma pandemia, fazendo com que as pessoas se contaminem com uma outra doença, que também exige aí os cuidados médicos, e aí como que a gente faz? Então, veja, o saneamento básico, ele não é importante para conter, né, evitar a Covid-19. O saneamento básico ele é importante para proteger a saúde pública como um todo. E nós estamos numa situação onde nós não estamos nem preparados para as doenças que um sistema de tratamento de água, um sistema de tratamento de esgoto barrariam, né, evitariam a transmissão dessas doenças. Então, veja, a gente tem esse grande problema, né, em países subdesenvolvidos, por exemplo, aqui na América Latina, que além de eu ter essa doença com uma transmissão aí super elevada, eu tenho que conviver com situações como essa, onde as pessoas elas vão se contaminar com outros tipos de patógenos, elas vão ter outras doenças e essas doenças elas vão ocupar os leitos, assim como o Covid. E outro detalhe, né? A imunidade das pessoas também que estão ali em situações de vulnerabilidade, ela é menor que a imunidade de pessoas que têm acesso ao saneamento básico. Então, a reflexão que eu quero que vocês comecem a fazer é que o saneamento básico ele não é importante para agora, ele sempre foi importante. E hoje ele começou a ganhar um destaque porque o vírus, né, o coronavírus, a disseminação desse vírus pode ser contida com atitudes simples, que é, além, né, dessa questão do isolamento, afastamento social, enfim, vários nomes aí estão sendo colocados, mas além dessa quarentena que nós estamos fazendo, também as coisas simples, como lavar as mãos, higienizar os ambientes, higienizar os produtos, as superfícies, conteriam o vírus. Mas eu devo imaginar aquela pessoa que não tem acesso a uma rede de água, né, todo mundo falando, lavem bem as mãos, lave as mãos, aí pelo menos uma vez a cada meia hora, uma vez a cada hora, enfim, né, várias situações como essa vêm aparecendo na imprensa. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que falam, mas onde que eu vou lavar as mãos se eu não tenho água encanada? Tá? Então, na porta da minha casa está correndo ali esgoto a céu aberto. Então, vejam a situação que os países, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento estão enfrentando com essa doença. Porque os leitos dos hospitais já eram ocupados por outras doenças, né, outras doenças por falta de saneamento. A imunidade dessas pessoas, ela é menor, porque elas estão mais sujeitas, né, a essas doenças, e aí você vem com um vírus, né, com um poder de transmissão extremamente alto, acometendo toda a população, tá? Então, outras imagens aí que são impactantes, mas infelizmente fazem parte da nossa realidade. Transmissão do vírus é possível
através dos resíduos? Com certeza. Estudos indicam que o vírus ele pode ficar na superfície de plástico, aí, papelão, por dias. Existe aí dúvidas exatamente de quantos dias, mas já conseguiram aí verificar que em superfícies plásticas o vírus pode ficar durante dias, 15, 20 dias. Então, entre você gerar seu resíduo, colocar no sistema de coleta pública e esse resíduo chegar num aterro sanitário ou num lixão, as pessoas vão poder estar contaminadas. Lá no começo, eu mostrei para vocês, né? Vou até voltar aqui, para vocês lembrarem, né? O que é o sistema, né, adequado. Tratamento de água, tratamento de esgoto, aterro sanitário, certo? Mas, o que a gente tem aqui? Nossa realidade é um pouco diferente. Nossa realidade, infelizmente, nós temos situações como essa e situações como essa. Essa foto aqui, essas duas fotos são do mesmo local, tá? Parece piada, mas não é piada, infelizmente, muito pelo contrário. Essa foto aqui é tirada do lixão da Estrutural, que era o local onde eram levados os resíduos sólidos de Brasília. Até 3 anos atrás, né, esse lixão estava em pleno funcionamento, recebendo todos os resíduos sólidos de Brasília. Tá? Então, aqui está a cidade e aqui está o lixão. Tá? Então, veja, saneamento básico. Né? Faz 3 anos só que esse lixão está fechado e tem um novo aterro sanitário operando. Bom, mas se na capital do país essa realidade ela mudou faz pouco tempo, e como que está em outras cidades? Então, essa é uma pergunta muito importante, uma reflexão muito importante que nós temos que ver. Bom, vamos, né, colocar aqui outras imagens. Né, se eu tenho aí o coronavírus, né, o vírus numa superfície, ele está aqui presente, né? E as pessoas se contaminando, e além, então, da transmissão que ocorre de outras formas, como a gente sabe, a falta de saneamento, com certeza, ela vai acelerar a transmissão desse vírus. Então, vamos colocar aqui alguns números para entender a dimensão do nosso problema. Esses dados são do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Anualmente, esses dados eles são publicados, aí, geralmente aí em fevereiro, março. Né? Então, essa última publicação, agora desse ano de 2020, ela reporta os dados do ano passado, os dados de 2019. Tá? Ou melhor, esses dados eles representam os dados de 2018, né? Então, os dados foram coletados em 2018, ao longo do ano de 2019, esses dados foram tratados, e no início de 2020 eles são publicados, tá? Então, o que nós temos aqui? Pensando esses valores, tá? Essa porcentagem em relação à população total do Brasil. Então, hoje, pensando no Brasil como um todo, 84% aproximadamente das pessoas têm acesso à água. Outro índice aqui, 53% das pessoas têm acesso à rede coletora de esgoto, mas nem todo esgoto que é coletado, ele é tratado. Então, se a gente pensar em esgoto coletado e tratado, esse índice cai para 46%. Mas o que isso representa em números? Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Então, 35 milhões de brasileiros, né, recebem a informação que eles têm que lavar as mãos, e eles pensam, mas como eu vou lavar as mãos se eu não tenho água encanada na minha casa? E outra, né? Aqui não está colocado, né, como é esse acesso. Em algumas localidades até existe acesso à água, mas esse acesso não é contínuo. Tem pessoas em algumas localidades que não têm acesso todo dia. Existe racionamento de água em virtude de outros problemas, né, de infraestrutura urbana. Inclusive, não precisa ir muito longe, né? Até alguns dias atrás, aí, Curitiba estava com racionamento de água, tá? Então, alguns bairros de Curitiba recebiam água não todo dia, tá? Então, aqui só está contando o acesso. Não está me dizendo qual que é a frequência do acesso, se o acesso ele é fácil, enfim, tem muitas questões importantes a serem levadas.
E um outro número mais impactante ainda, né? Aproximadamente 100 milhões de pessoas no Brasil, metade da nossa população, não tem acesso à rede de coletora de esgoto. Mas para onde está indo esse esgoto? Esse esgoto ele está ali na rua, ele está escorrendo a céu aberto por algum local. Então, veja, se no primeiro momento a gente pensa que o saneamento básico ele ajuda, né, e evita que haja a disseminação do vírus, por outro lado, vejam a quantidade de pessoas que não têm acesso ao saneamento. Então, é complicado a gente estar numa situação, né, no Brasil é complicada a situação que a gente sabe que o saneamento básico ele é importante, ele não é a única forma de conter a disseminação do vírus, mas ele é um fator muito importante, mas a gente não tem esse acesso. Então, por isso que aqui, né, nesse momento, e infelizmente a gente não sabe até quando, países subdesenvolvidos vão sofrer muito com a questão do vírus, porque além de todas as formas de transmissão que vêm sendo comentadas, existe uma possibilidade de transmissão pelo esgoto, pela água, e mesmo que essa contaminação por via hídrica, que a gente fala, não seja, ela não realmente aconteça, mas a gente não tem acesso à água tratada, que é um elemento extremamente importante aí para ter higienização, né, das mãos, das superfícies e conter a disseminação do vírus, tá? Além disso, 40% da massa de resíduos vão para lixões e não vão para aterros sanitários. Retomando ali um pouco, ali na memória de vocês, as imagens que eu mostrei, todas as imagens que eu mostrei até agora, elas são do Brasil, tá? Tanto os exemplos, os bons exemplos, quanto os maus exemplos. Isso significa o quê? Significa que nós temos competência, tecnologia, profissionais para trabalhar, né, com rede de água, rede de esgoto, tratamento de água, tratamento de esgoto, resíduos sólidos, aterros sanitários. Mas isso não está, né, tendo aí os investimentos necessários para que isso aconteça, e nós chegamos em valores como esses aqui, tá? Infelizmente, essa é uma realidade, e essa é uma realidade que a gente está tendo que enfrentar no momento onde nós precisamos muito de água tratada, que os resíduos eles fiquem confinados em um local adequado, que são os aterros sanitários, tá? Falando um pouquinho sobre os resíduos, ó, essa imagem mostra, então, um sistema de coleta, né, resíduos sólidos urbanos, feito em uma cidade, tá? E aqui está mostrando para nós o seguinte, que ela é feita da maneira adequada, tá? Um equipamento, um caminhão compactador, os funcionários aqui estão com os EPIs adequados. Mas eles estão com o EPI adequado antes da gente pensar, né, nessa pandemia. Por quê? Eles estão usando luva, mas aqui não dá para ver, mas provavelmente eles não estão usando máscaras. Então, veja, mesmo numa situação onde nós tínhamos aí um trabalho realizado de uma forma aí próxima do ideal, ou melhor, nem o ideal, né, próximo do, no mínimo, aceitável, né, a gente tem, então, os profissionais agora expostos a um risco. Então, o resíduo, ele tem a possibilidade da contaminação. Então, imagine o seguinte, você tem um resíduo, você é uma pessoa que nem não sabe se está doente, e está transmitindo esse vírus, e isso está lá no resíduo. Esse coletor, ele vai, então, pegar esse resíduo contaminado e vai poder se contaminar. Ele se contaminando, ele vai poder contaminar outras pessoas. Bom, e o que eu faço? De novo, saneamento básico. Então, por exemplo, algumas coisas que podem ser feitas agora. Esses profissionais, eles devem, então, ter aí o uso de máscara, né, para que, então, use os equipamentos de proteção individual adequados. Além disso, o que a gente tem que pensar? Será que esse sistema de coleta, ele é o ideal? Hoje em dia, a gente já sabe que existem outras formas de a gente fazer a coleta dos resíduos, como coletas mecanizadas, em contêineres, então, que o risco, então, dessas pessoas, esses profissionais, seria menor. Então, veja, os resíduos, eles são, então, possíveis transmissores do coronavírus, né? Haja visto que eles vão estar aí nas superfícies, nos plásticos, papéis, papelões, até mesmo no manuseio, né, que alguém vai ter daquele resíduo, tá? E os operadores ali que estão manuseando, eles estão extremamente expostos aos riscos, né, de contrair
esse vírus e desenvolver a doença, tá? E eles têm que usar o EPI. Mas não basta só usar o EPI, né? Usar a máscara. O funcionário sai lá da garagem com o caminhão 7 horas da manhã, volta 3h30, 4 horas da tarde. Ele vai usar a mesma máscara todo esse tempo? Esse é um outro ponto importante. Não basta só usar, mas também temos que pensar na troca desses equipamentos ao longo do período. Bom, então alguém pode falar assim, mas então não seria melhor a gente então suspender a coleta, já que ela pode ter, né, o vírus pode ser transmitido pelos resíduos, então saindo ali da minha residência, algum funcionário vai coletar aquele resíduo e pode contrair a doença e propagar ainda mais a doença? Não, não seria o ideal, porque como a gente vai suspender a coleta se ela é uma atividade essencial? Inclusive, né, acho que 1 mês, 20 dias aí após o início aí da quarentena, do isolamento social, né, as pessoas começaram, né, a se mobilizar para agradecer os profissionais da saúde, que estão na linha de frente, né, da questão da doença, do coronavírus, podem ser facilmente contaminados. Na minha cabeça, além deles, sempre vinha também outros profissionais como o coletor de lixo, o funcionário que está operando uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto. Esses profissionais também estão de forma iminente para o risco. Então se a gente não parar a coleta convencional, vamos parar a coleta seletiva. Enfim, como que a gente vai fazer? Para onde nós vamos enviar esse resíduo? Será que a gente tem que suspender também a coleta seletiva? Qual que é o resumo da conversa? A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, no primeiro momento, solicitou que a coleta seletiva ela fosse suspensa, porque os profissionais da coleta seletiva, além deles coletarem o resíduo, eles também trabalham na segregação dos vários tipos aí de resíduo, para que depois esse resíduo seja, então, efetivamente reciclado e comercializado. Então, a pessoa está manuseando aquele resíduo. Mas, depois de um tempo, a ABS ela voltou atrás nessa recomendação, por quê? Porque senão esses resíduos, eles estariam indo para onde? Lá para o aterro, né? Estariam sobrecarregando a operação do aterro sanitário, também gerando outro problema. Ou seja, a questão dos resíduos sólidos, a gente vive uma situação onde, mesmo fazendo, né, a coleta da forma adequada, levando esse resíduo para um aterro sanitário, já há o risco da contaminação. Né? Porque esse resíduo, até sair da sua casa, até chegar num aterro, ele vai ter contato com várias pessoas, vários profissionais, e esses profissionais, eles podem contrair a doença. Mesmo, então, fazendo da maneira adequada, já tem problema, já tem um grande risco, imagine quando a gente não faz da forma adequada. Tá? E no Brasil, né, infelizmente, faz parte da realidade, né, nem toda cidade tem um sistema regular de coleta de resíduo sólido, e ali, como vocês viram no slide passado, 40% aí ainda da massa dos resíduos não vão para o aterro sanitário, vão para os lixões. Além disso, o que o coronavírus também contribui aí para criar mais problema para nós? Muitas pessoas estão infectadas, estão sendo tratadas em casa, fazendo isolamento em casa. Então, essas pessoas, elas estão gerando um resíduo de serviço de saúde. Elas não estão gerando um resíduo convencional, um resíduo sólido urbano. Elas estão gerando um resíduo de serviço de saúde classificado com risco biológico. Tá? Então, para onde esse resíduo deveria estar indo? Deveria estar sendo misturado aqui no resíduo sólido urbano? Não. Deveria ser feita uma coleta separada. Mas quem deveria fazer essa coleta? A prefeitura? Provavelmente sim. Mas como ela tem estrutura para fazer isso? Infelizmente não tem. Então, veja, o que está acontecendo? Esse resíduo aqui, ele está se misturando no resíduo sólido urbano. Qual que é a instrução? Que as pessoas contaminadas, né, ou pessoas que convivem com pessoas contaminadas, que façam a coleta desse resíduo de forma cuidadosa, que esse resíduo seja colocado em saco duplo, né, então, sendo colocado 2 sacos, que todo resíduo que essa pessoa gerou nunca vá para a coleta seletiva, seja separado, né, de maneira adequada, tá? Mas, enfim, ainda existe um risco, tá? Então, nós vivemos uma situação onde, como que eu vou trabalhar com essa questão de misturar o resíduo de serviço de saúde com o resíduo sólido urbano? Lembrando sempre que, hoje, ainda no Brasil, grande parte das cidades trabalham com uma coleta manual,
Dessa forma, o operador da coleta ele vai estar em contato direto com o resíduo sólido. Tá? Então, se nós tivéssemos sistemas mais avançados, como coletas mecanizadas, isso poderia diminuir o risco. Mas, infelizmente, ainda não é a realidade. Né? Se a gente não consegue nem ter aterro sanitário para todas as cidades, imagina, então, a gente ter coleta mecanizada. Tá? E o que deveria ser feito, ou né, deve ser feito? Toda cidade, ela deve ter um plano de contingências para casos como esse. Por exemplo, né, um problema sanitário que estamos vivendo. Qual que é o objetivo desse plano? Criar medidas para conter a disseminação do vírus e garantir a proteção dos trabalhadores. O que a gente está vendo? As cidades têm, já antes da pandemia, tinham planos? Poucas tinham planos de contingência. E depois, durante a pandemia, quantas que fizeram plano? Poucas. Ou seja, né, infelizmente também, nessa questão dos resíduos, a gente vive, né, um problema de falta de organização que pode estar contribuindo para disseminar ainda mais o vírus. Veja o seguinte, Londrina, hoje, deve ter aproximadamente aí de 200 a 250 coletores de resíduos sólidos. Se eles se contaminam com a doença, eles vão transmitir em 250, né, residências esse vírus. E aí a gente já sabe que a propagação, né, da doença ela tem um fator de contágio extremamente elevado. Então, proteger não só os trabalhadores, mas proteger toda a população. Porque esses trabalhadores eles vão pegar o transporte público, eles vão chegar nas suas residências, então eles podem ser aí grandes disseminadores da doença. Tá? Então, essa é uma questão muito importante para a gente pensar. Tá? E aí, por que a gente tem que investir em saneamento? A ONU já diz para nós, já fez uma conta aí, que é bem famosa no mundo do saneamento, que cada R$1 investido em saneamento, a gente economiza R$4 com saúde pública. O que é mais barato? Construir um hospital ou investir em saneamento? Com certeza investir em saneamento. Investir em rede de água, tratamento de água, rede de esgoto, tratamento de esgoto. Tá? Continuando essa informação, 80% das doenças estão relacionadas com a falta de saneamento. Então, veja, nós já temos o problema de outras doenças e agora, nesse momento, a gente tem o problema também do coronavírus, tá? E o saneamento, ele é proteção à saúde pública, tá? Então, quando eu invisto em saneamento, eu estou investindo em saúde. Veja o seguinte, hoje, por muitas cidades, o que está acontecendo, né? Compraram-se aí vários equipamentos de respiradores, montaram-se vários hospitais de campanha. Isso é barato? Não, isso é extremamente caro. Mas tudo bem, a gente está vivendo um momento aí de emergência, tá? Então, né, ninguém previu quando que aconteceria essa pandemia. Então, nós temos uma situação onde está se investindo porque está tentando se evitar que o problema aumente ainda mais. Então, o custo disso é muito elevado. Agora, se a gente já tivesse, antes, né, dessa situação, leitos de hospitais suficientes, planejados, organizados, o investimento, né, em equipamentos, em hospitais, em leitos, seria menor. Tudo que é feito de forma planejada e organizada impacta num custo muito menor. E onde que eu posso, né, atender uma situação de garantir saúde com baixo custo? Saneamento básico, tá? Isso é fundamental. O que eu quero dizer, então, com tudo isso que eu falei até agora? Que se a gente já tivesse um sistema de saneamento que funcionasse, onde eu tivesse aí pelo menos 95% das pessoas com acesso à rede de água, onde eu tivesse 90% das pessoas com acesso à rede coletora de esgoto, tratamento de esgoto, com certeza nós teríamos muito menos doenças e nossos hospitais estariam muito mais vazios e em situações emergenciais como essa, nós estaríamos muito mais bem preparados. Levando ainda em conta, né, recapitulando aqui, vou até voltar com uns slides, recapitulando que, né, mesmo que seja comprovado que o vírus, ele tem uma transmissão, né, saindo do esgoto, podendo chegar na água, mesmo que isso seja comprovado,
né, ainda, como eu disse, não tem certeza, mas mesmo que isso seja comprovado, as estações de tratamento de esgoto, as estações de tratamento de água, seriam suficientes para barrar a disseminação do vírus. Se eu não tivesse situações como essa, se eu não tivesse situações como essa, se eu não tivesse situações como essa, com certeza também a disseminação do vírus seria menor, tá? Então, nós temos que pensar que o saneamento hoje poderia ajudar muito. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma estação de tratamento de água do dia para a noite? Eu consigo executar redes coletoras de esgoto de um dia para a noite? Não. Agora, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente tem que deixar isso como lição, que o saneamento é importante, não só para conter a disseminação do coronavírus, né, mas também por outras várias doenças que estão relacionadas. Mas o Brasil não tem capacidade para isso. Tem. Volto aqui, né, faço questão de voltar e deixar registrado essas imagens, que são todas do Brasil. Aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água. Nós temos condições, mas a gente precisa que os investimentos sejam feitos de forma mais precisa, né, que esses recursos cheguem e atendam o saneamento. Para finalizar a minha fala, e abrir também para discussão, porque eu acho muito importante também ouvir vocês, né, hoje está em discussão o marco regulatório do saneamento. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente essa matéria será aprovada amanhã no Senado, tá? E depois a gente vai ver os trâmites aí legislativos para isso entrar em vigor. O que o marco regulatório do saneamento vai trazer? Ele, né, colocando aí, né, sempre, a gente, quando trabalha com leis, a gente tem que sempre enxergar os dois lados, né, sempre avaliar com bastante calma como que vai ser colocado em prática essa lei, mas de maneira, assim, superficial e geral, ela vai facilitar, esse marco vai facilitar que maior participação da iniciativa privada nas concorrências. Hoje, geralmente, essas concorrências para saneamento, elas acabam sendo, elas são prioritariamente realizadas pelas empresas públicas, porque a legislação permite que empresas públicas consigam realizar os serviços de água, esgoto, principalmente água e esgoto, através, nas cidades, sem que haja licitação. Então, hoje, o mecanismo legal, ele diminui a participação da iniciativa privada, né, nos serviços de saneamento, tá? Então, esse marco regulatório, ele vai dar maior segurança para as concessões, né, que são as licitações entre os entes privados, né, as empresas, e os entes públicos, principalmente os municípios. Eu não comentei, mas é importante frisar que cada município é responsável pelo seu sistema de saneamento. Então, cada prefeito é responsável para poder ali dar ali as diretrizes para que haja o serviço de água, né, esgoto, resíduos e drenagem, tá? Qual que é o montante aí que está sendo colocado? Que haverá investimentos na ordem de 500 a 700 bilhões de reais para que em 20 anos, né, o Brasil tenha o atendimento universal do saneamento básico. Ou seja, universalizar o saneamento básico, se é universalizar, então é para atender toda a população, melhorar aqueles índices ali, né, da falta de água para 35 milhões de habitantes, da falta de coleta de esgoto para 100 milhões de habitantes. Tudo isso é ótimo, mas a gente tem que prestar atenção como que isso será fiscalizado, como se as licitações serão feitas e como que as tarifas, né, de água e esgoto, todo mundo paga aí tarifa de água e esgoto. A Sanepar, ela é uma empresa pública de economia mista, então ela tem, por exemplo, questões de ações aí negociadas na Bolsa de Valores, mas ela é uma empresa pública do Paraná e existe uma regulação das tarifas que é praticada pela Sanepar. Então, o marco regulatório, ele é uma possibilidade real da gente ter investimentos na área de saneamento para que todo esse serviço seja acessível a toda a população. Entretanto, né, vamos acompanhar e desenrolar para ver como que isso aqui irá realmente funcionar, tá? Então, veja, essa notícia aqui, né, se tudo caminhar, né, da maneira adequada, essa notícia ela é boa por dois motivos. Um, porque a gente vai atender
né, o saneamento, se isso realmente funcionar, né, para atender toda a população, tá? E, ao mesmo tempo, se eu estou investindo todo esse montante em saneamento, quem que vai trabalhar com as obras de saneamento? Quem vão fazer os projetos de rede de água, rede de esgoto? Quem vai executar estações de tratamento de água, projetos de estações de tratamento de esgoto, aterros sanitários? São engenheiros, tá? Então, vamos acompanhar, sempre acompanhando com bastante cautela, mas, né, pode ser que aqui apareça uma oportunidade importante para nós como cidadãos e também para nós como engenheiros civis, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Agradeço aí a atenção de todos.